Graça e paz, amém? Eu sou a pastora Nayara. Hoje nós vamos para mais um culto de celebração e eu queria te convidar você a orar, a buscar mais o Senhor, né? Feche os seus olhos nesse momento e que você venha chamar a existência do Senhor aí na sua casa, que você venha chamar a existência do Senhor para organizar tudo aquilo que está bagunçado, amém? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, a Tua existência nesse momento e nós pedimos. Permaneci, o teu olhar me consumir. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci.
momento de oração. Queria agora que você chamasse aí a sua mãe, o seu pai, quem tá aí junto com você. Pega o seu celular e vamos lá pro momento conexão. A nossa palavra está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 31, que está escrito assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você me negará. Lá no versículo 39 está escrito assim: Retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: Orai para que não venhais cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra e ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. E foi então que apareceu um anjo do céu e o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. E assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. E exortou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que vocês não venham cair em tentação. O nosso tema de hoje é o cuidado para não cair. Né? Nesse tempo que estamos sofrendo, em que o templo, né, está fechado, muitas pessoas elas acabam se esfriando, elas acabam deixando de lado a vida cristã, a vida de oração, né? Elas deixam de lado o hábito de cultuar, né? E é nesse momento em que a gente tem que ter cuidado para não cair. Veja só a história de Pedro. Pedro, ele era um homem, ele era discípulo de Jesus, né? É muito conhecido, né? Tanto para as pessoas que são cristãs como as que não são. Então, Pedro, ele já andava com Jesus há 3 anos, ele já estava ali na presença do Mestre, né? Participando de todas as coisas em que Jesus fazia, né? Então, Pedro estava ali no convívio de Jesus, né? Durante 3 anos. E durante esse momento, ele, né, aprendeu muitas coisas. Só que quando chegou nessa parte, né, da vida com Jesus, em que Jesus estava prestes a ser crucificado, Pedro, ele se deixou se envolver, né? Pedro, ele sofria ali de uma autoconfiança, de um sentimento de autoconfiança, que o próprio Jesus o alertou: ó, Pedro, estou orando, né? Estou aqui, né, orando para que vocês não caiam em tentação. Eis que Satanás, ele recebeu autoridade para vos peneirar como trigo, né? Mas eu roguei para que você não perca a sua fé, para que você não se desvie. Porém, né, entretanto, quando você se converter, fortalece os teus irmãos.
né? Jesus ali alerta, Jesus dá um alerta a Pedro. E aí a resposta de Pedro para Jesus naquele momento é: Senhor, eu estou prestes, né? Eu estou pronto, eu estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Então a gente vê aí na característica de Pedro também que ele era uma pessoa que ele era autoconfiante. Ele acreditava muito, né, na força dele, ele acreditava muito naquilo que ele vivia, ele se negava, ele sofria também de uma autonegação. Naquele momento, Pedro ele não estava pronto para ir com Jesus, nem para a prisão e nem para a morte. Naquele momento, Pedro estava preparado, né? Pedro ali estava preparado somente para negar Jesus, né? Essa afirmação de Pedro para Jesus de que ele estava pronto, de que ele era uma pessoa pronta ali, era fruto da soberba e da presunção, né? Esses sentimentos que aí, às vezes, muitos cristãos têm. Às vezes você que está em casa está sofrendo dessa autoconfiança. Ah não, né? Eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso buscar, né? Eu não preciso, quando a igreja voltar, quando os cultos voltarem ao normal, eu busco, né? A gente tem que parar de viver com essa autoconfiança, né? Pedro, ele viveu com Jesus durante 3 anos e ele não conseguiu, né? Imagina às vezes a gente que não tem esse hábito aí de andar com o mestre todos os dias, que às vezes negocia aí o caminhar com Jesus, que às vezes negocia a oração, que às vezes negocia a palavra de Deus. Imagina nós, não é mesmo? A Bíblia, ela diz lá em 1 Coríntios que aquele que está de pé, que cuide para não cair, né? Que cuide para não cair, porque não há nada pior do que ter pessoas do seu convívio cristão, do que ter pessoas ali que está junto com você na sua caminhada cristã, ver essa pessoa desistir, ver essa pessoa cair, ver essa pessoa fraquejar, né? E aquilo, ninguém se desvia de uma hora para outra, né? Ninguém está bem espiritualmente, ninguém está aí forte orando, né? Não, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando e no outro dia ela cai, né? Não existe isso, né? A pessoa, ela se desvia, ela sai dos caminhos do Senhor porque ela começa a negociar princípios básicos da vida de um cristão. Ninguém se desvia de uma hora para outra, né? As pessoas, elas vão perdendo a essência aos poucos, né? Aos poucos que as pessoas, elas vão se perdendo. E agora nós vamos ver as atitudes que levaram Pedro a negar Jesus, para que nós não venhamos aí participar dos mesmos erros, para que nós não venhamos fazer as mesmas coisas. Vamos aprender aí as atitudes que levaram Pedro a negar Jesus. E a primeira atitude foi que Pedro, ele confiou em si mesmo. Lá no versículo 31 e 32, né, tá escrito que Pedro, ele falou para Jesus: não, Jesus, eu estou pronto, né, para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Então Pedro, ele confiou em si mesmo, mesmo diante do alerta de Jesus, mesmo Jesus, que era seu líder, seu discipulador, né, seu incentivador, ali alertando ele, dizendo para ele, né, para ele tomar cuidado. Pedro, ele confiou nele mesmo, né? Pedro, ele demonstrou uma autoconfiança extrema. Cuidado, querido, com os sentimentos, né? Com esse sentimento de autoconfiança, porque eles podem fazer você negar Jesus. Cuidado com esse sentimento de dizer que, né, não, está tudo bem, eu estou orando, eu estou jejuando, quando na verdade você não está. Porque são esses sentimentos de autoconfiança que faz com que a gente negue a Jesus, que faz com que a gente se afaste dos caminhos de Jesus, né? Quando a gente nega as nossas fraquezas, né, para o nosso pastor, para o nosso discipulador, quando a gente nega as nossas fraquezas, a gente dá oportunidade para Satanás pegar a gente de surpresa. Então tome cuidado com esse sentimento de autoconfiança,
Toma cuidado. Porque às vezes Satanás está plantando isso dentro do seu coração para te pegar de surpresa. A segunda coisa aí que nós vemos de Pedro é que Pedro, ele relaxou no tempo de guerra, né? Quando Jesus chamou os discípulos para o Monte das Oliveiras para orar, né? Os discípulos dormiam, né? Querido, cuidado com o sono excessivo nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque as pessoas nesse momento aí onde está tudo fechado, onde não pode sair, onde não pode cultuar, né? Às vezes o que elas mais querem é ficar em casa dormindo. Toma cuidado com esse sono excessivo, né? Não é tempo da gente descansar, né? Embora às vezes você possa trabalhar demais, não ter tempo às vezes para descansar, não é momento da gente descansar por um longo tempo, não. É tempo da gente orar, é tempo da gente buscar, é tempo da gente se encher mais de Deus. A gente não pode relaxar em tempo de guerra. A gente não pode, porque quando a gente relaxa em tempo de guerra, a gente dá aí oportunidade para Satanás ele vir e ele destruir as nossas vidas. Não foi assim com o rei Davi, né? Naquele momento em que era para ele estar na guerra junto com o seu exército, naquele momento em que era para ele estar guerreando pelo seu povo, ele resolveu tirar um tempo de descanso, tirar um tempo para ficar ali tranquilo. E aí acabou o quê? Pecando. Acabou aí tomando a mulher de Urias, acabou se envolvendo, e quando ele viu, ele estava, né, num profundo abismo, ele estava tomado pelo pecado, porque ele relaxou em tempo de guerra. Nesse momento é necessário, aqueles que oram, é necessário que orem mais, aqueles que jejuam, é necessário que jejuem mais, aqueles que leem a Bíblia, é necessário que leem mais, né, para que a gente não venha sofrer aí, né, ser tomado por um espírito de desânimo, por um espírito de apostasia, né. Esse momento é para que a gente ore, para que a gente busque mais, porque se a gente não fizer isso, né, se a gente se distanciar, vai ser um momento aí que a gente vai estar vulnerável às vontades de Satanás. Vai ser um momento aí em que a gente vai estar mais perto das vontades do mundo do que das vontades de Deus. Estamos sofrendo períodos de ataque, né? Então é necessário que a gente dobre as nossas orações. A igreja, ela tem sofrido esses momentos de ataque, né? A igreja, ela não pode aí abrir os seus templos, né? Não podem fazer o culto normal, né? Então a gente tem sofrido esse período de ataque. E não tem como a gente não enxergar isso com um olhar espiritual. Não tem como a gente olhar essas coisas e a gente não entender, né, que o povo de Deus, ele tem que se levantar, ele tem que orar mais, ele tem que jejuar, ele tem que buscar mais, né? Não é tempo da gente descansar, não é tempo da gente dormir, é tempo da gente clamar, é tempo da gente se derramar aos pés do Senhor, é tempo da gente interceder por aqueles que estão enfermos, né? É tempo da gente clamar por essas vidas que estão se perdendo todos os dias, por essas pessoas que estão morrendo. Então é tempo da gente orar mais, da gente buscar mais, né? Você que está em casa, separa o seu tempo diário aí com Deus. Não relaxa nesse tempo de guerra, porque você vai ficar vulnerável. Você vai ficar vulnerável. Então não relaxa nesse momento. Começa a orar mais, a buscar mais, né? O Senhor, tudo está fechado, né? Tudo está fechado. Se a gente sair na rua aí, mercados estão fechados às vezes, né? Muitos aí se fecharam, muitos comércios se fecharam, muitas coisas se fecharam. Só que o céu, ele não está fechado, querido. O céu, ele está aberto para a minha e para a sua oração. O Senhor, ele só está esperando o momento da gente começar a agir. Então não é momento da igreja recuar.
Pelo contrário, é momento da igreja avançar em oração, né, em propósito, em jejum, em clamor. É tempo da gente avançar. E o terceiro é que Pedro tentou seguir Jesus de longe, né? Muitas vezes a gente tem essa ilusão, né, de que a gente pode seguir Jesus de longe. E como eu disse, isso daí é uma ilusão. Não tem como a gente andar com Jesus, a gente dizer que a gente é amigo de Jesus, sendo que a gente não anda com ele, sendo que a gente não está junto com ele. E nesse momento em que os templos estão fechados, né, em que não está tendo culto presencial, isso é algo que muitas pessoas elas vão ter essa falsa ilusão, né? Eu não preciso assistir o culto hoje, o culto vai estar lá no canal mesmo, né? Vai estar lá gravado no YouTube, então depois eu assisto. Mas o culto dos famintos vai estar gravado, depois eu assisto. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com essa tentação, com essa ilusão, né, de que a gente pode seguir Jesus de longe, quando a gente não pode. A gente tem que caminhar com Jesus, a gente tem que estar junto com Jesus, né? Deixa essa ilusão de lado de que você pode caminhar com Jesus, que você pode olhar Jesus de longe somente. O Senhor, Ele não quer que você ande com Ele de longe. Ele quer que você ande junto com Ele. Ele quer que você caminhe junto com Ele. E o quarto é que Pedro, ele aceitou participar do ambiente dos perdidos. Nesse tempo de pandemia, isso também é algo que é muito perigoso, né? Porque quando não há culto presencial, isso dá como que eu posso dizer? Isso dá um espaço para que as pessoas elas participem de outros ambientes, né? Porque a gente pode enxergar isso. Às vezes ainda tem muitas rodinhas de pessoas na rua, de pessoas, né, andando aí junto, quando a igreja ela está fechada, né? E Pedro, ele aceitou participar aí desse ambiente fora daquilo que ele era acostumado, né? Pedro, ele não assumiu a sua identidade cristã na frente dos incrédulos, né? Isso tá lá no versículo 55, né, do capítulo 22 de Lucas. Vocês podem olhar lá. As pessoas, elas começam ali, elas estão reunidas ali, e Pedro, ele não assume a sua identidade cristã diante daquelas pessoas, né, diante dos incrédulos. Muitos enfraquecem porque começam a ser influenciados por outras pessoas. Cuidado, querido, com a rodinha que você está entrando. Cuidado na onde você está indo, porque essas coisas, né, cuidado com o ambiente que você está, cuidado com a conversa, né, em que você está entrando, porque essas coisas, elas podem enfraquecer, né, a sua fé, enfraquecer aquilo que você acredita, e você pode começar a ser influenciado pelo ambiente em que você está, né? Isso é muito perigoso na vida de um cristão, se envolver, né? E o quinto e o último é que Pedro, ele permitiu que a sua linguagem fosse comprometida. Lá no versículo 57, né, do 57 ao 60, vai dizer aí, né, que Pedro, não só nesses versículos, mas assim que Jesus, ele começa a conversar com Pedro, e que ele diz para Pedro assim, Pedro, toma cuidado, né? E Pedro, ele começa ali a negar aquilo que para Jesus já era explícito, aquilo que Jesus ele já enxergava em Pedro, né, essa autoconfiança. Pedro, ele mente, né? Ele deixa de lado aí o falar a verdade,
né? Uma característica aí que todo cristão ele deve ter, que é de falar a verdade, né? E ele se amoldou, ele se moldou ao ambiente que ele estava, né? Ele se moldou ali ao ambiente que ele estava participando. E aí ele deixou essa característica aí do cristão. Ele deixou essa característica do cristão e começou a mentir. E aí ele caiu, né? A gente já sabe, ele negou Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes, mesmo ali as pessoas enxergando quem era Pedro, né? Enxergando características de Jesus em Pedro. Ele negou, ele mentiu que ele era discípulo de Jesus. Caiu e acabou chorando amargamente. Vida com Deus, querido, é tesouro, é dádiva. É algo que a gente recebeu do Senhor e que a gente não pode negociar. Você não pode negociar o culto, por mais que seja online. Você não pode negociar a sua leitura bíblica diária. Você não pode negociar o seu momento de oração com Deus. Porque são coisas que a gente não deve negociar, né? E se você negociou, se você, né, deixou de lado nesse momento aí o seu momento de oração, se você acabou aí saindo um pouco dos caminhos, volte, porque ainda dá tempo, né? Não deixe essas coisas te influenciar, te levar a um caminho aonde muitas vezes você vai se perder. Fale para o seu discipulador, fale para o seu pastor, fale para as pessoas aí que te querem bem. Se você tem sofrido aí essas coisas, se você tem sofrido, se você acha que você é forte o suficiente, fala aí, né? Chama alguém, conversa, mas não passe por isso sozinho, amém? Vamos lá para os nossos recados da semana. Continue conectado aí, né, nas nossas redes sociais, né? Tá tendo bastante interação nas nossas redes sociais, então não fique de fora, interage lá com a gente, né? Preste atenção aí nos nossos cultos. Quarta-feira nós temos quarta live, né? Quinta nós temos a nossa célula também. Preste atenção aí, procure o pessoal. Sexta-feira nós temos culto dos famintos, né? Não fique de fora do nosso culto dos famintos, né? Seja aí uma pessoa que é faminta pelo Senhor. Compartilhe os nossos cultos, né? As nossas lives, os vídeos aí que o pessoal tá fazendo do TikTok, né? Compartilha aí, divulga bastante, se inscreve, né, no nosso canal do YouTube e acompanha aí as nossas redes sociais, amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe.